Olá, sou Flávio Morgado. Estou aqui junto com a minha gatinha Jaguarzinha, que hoje quer me acompanhar, para falar com vocês sobre como se usa a propriedade tag dos controles, para que você possa ter um controle mais fino e sofisticado das interfaces produzidas com o VBA. O arquivo 5 módulos propriedade tag PPT está disponibilizado no Instituto Infimed com o userform citado aqui. O Instituto Infimed é hospedado pela plataforma Cursify.me, que pode ser encontrado neste endereço eletrônico, infimed.cursify.me. O curso é gratuito e é muito importante para mim que você se matricule no curso para que eu possa ter um retorno melhor de como estão indo as aulas produzidas. Te espero lá. A propriedade tag ou etiqueta, ela existe em todos os controles e também no userform. Considere que ela é como uma variável, que pode ser definida em modo design, ou seja, gravada no arquivo do userform, e que pode ser manipulada em tempo de execução. Ela é uma propriedade texto, ou seja, o valor que está lá é uma string. E você pode botar um valor bastante grande lá. E quando você tem essa informação, você pode fazer um uso mais inteligente de como manipular suas interfaces. Por exemplo, você pode formatar, ocultar, habilitar, desabilitar grupos de controle de acordo com a tag. Você pode definir uma sequência de leitura e gravação serializada de dados do formulário para a planilha, da planilha para o formulário na tag. E você pode eventualmente armazenar dados temporários na propriedade tag para que possa acessar futuramente um dado correlato a um valor que está num controle. Essas técnicas sofisticadas serão vistas pouco a pouco, mas nesta videoaula você aprenderá como manipulá-las apenas na interface. Para facilitar essa tarefa, eu produzi o userform FRM Exhib Controles Tag. Esse userform ele é similar ao userform da aula anterior, que utilizou o userform FRM Exhib Controles para exibir controles após digitar um código. Nesta situação agora, os controles estão ocultos e eles têm tags diferentes. Todos os controles têm uma tag, menos os controles que eu não quero manipular. Os controles que estão adicionados no formulário, como LBL nome, LBL e-mail, TXT nome, TXT e-mail, essa frame, endereço, telefone, WhatsApp, esses controles têm a tag 0. Já os controles dentro das frames podem ter tag 1 ou tag 2. Então, aqui está a propriedade tag como selecionada. Vamos ver isso na prática usando o VBA. Eu estou aqui no arquivo 5 módulos propriedade tag, onde eu vou abrir o userform FRM Exhib Controles Tag. Uma vez que o userform é aberto, você pode verificar que estes controles, que são os controles padrão, não têm um valor de propriedade tag. Mas você pode ver que esses controles mais estes controles selecionados com control mais essas frames têm propriedade tag igual a 0. E que dentro das frames, e que dentro de endereço residencial, os controles têm tag igual a 1, menos as etiquetas, que eu não preciso manipular. E endereço de cobrança, eles têm tag igual a 2. Esta atitude foi feita para permitir que eu possa usar uma sintaxe visual em que controles indisponíveis têm fundo amarelo claro e os disponíveis têm fundo branco. Então, quando eu seleciono aqui endereço de cobrança ou residencial, eu troco o fundo dos controles. Novamente, todos esses controles aqui, eles têm a propriedade visible definida para false. Então, quando o userform abre, apenas esses 3 controles serão exibidos. E foi programado para o evento TXT After Update que o código 123 faz exibir esses controles. Vamos dar 2 cliques aqui. E você pode ver que busca código novamente. Ele verifica se o código é 123. Se for 123, ele preenche os campos com um nome padrão e retorna true. Caso contrário, retorna false. Então, se retorna true, ele chama exhib controles true. Caso contrário, dá uma mensagem. Deseja inserir um novo registro? E se isso for verdade, chama cmd novo CLI. Vamos ver então como é que funciona
exibe controles, que é chamado com exibe controles true ou false. Basta clicar na função e pressionar Shift F2 que eu pulo para ela. Então, exibe controles declara uma variável int as integer para fazer um laço de int igual a 0 até me controls menos 1, ou seja, todos os controles. Então, dentro do laço, eu verifico se a tag do controle tem algum valor. Se a tag do controle tem algum valor, é para ela ser tornada visível ou invisível de acordo com o argumento bool_exibe. Note que ela recebe um argumento opcional chamado bool novo. Se bool novo for true, ou seja, se for passado, por padrão ele será falso, eu estou num novo registro. E eu verifico se o controle que está sendo referenciado pelo laço é uma text box ou uma combo box. Nessa situação, o controle recebe string vazia, ou seja, aspas, aspas, limpa o controle. Caso contrário, se for uma checkbox, o controle recebe false, para ele ficar desmarcado. Vamos ver isso na prática. Basta clicar no módulo ou no userform e pressionar F5. Userform exibe como planejado, apenas o controle código solicitando um código. Se eu digitar o código 1 ou um código diferente de 1, 2, 3, ele pergunta, quer inserir um novo registro? Se eu disser sim, aparece um registro em branco, com os controles textbox vazio e combo box vazio e o controle textbox false. Agora, se eu digitar 1, 2, 3, ele retorna o código do cliente. Se eu der novo, vai para um novo controle. Observe agora o que acontece quando eu seleciono o endereço de cobrança. Agora só o endereço de cobrança está disponibilizado. E eu não posso mais, se eu selecionar endereço residencial, só endereço residencial fica disponibilizado. O endereço de cobrança não pode ser utilizado. Isto acontece porque eu uso a propriedade tag 1 e 2 para trocar a propriedade enable e backcolor dos controles. Vamos ver como isso acontece no código. Dou 2 cliques aqui no controle opt residencial e abre seu evento click. Veja que eu coloquei 2 instruções aqui comentadas, porque baseado em nossas aulas anteriores, se eu trocar a propriedade enable de um controle frame, todos os controles inseridos no seu interior também ficam desativados. Então eu posso simplesmente fazer uma troca, ou seja, eu posso simplesmente fazer com frm endereço residencial enable seja true para ativá-lo e frm endereço cobrança enable seja false para desativar. No entanto, isso apenas colocaria os controles desativados. Para fazer com que eles troquem sua cor de fundo, eu uso o procedimento ative endereço, passando a constante residencial, que foi declarada no início desse userform, como um private enum endereço. Residencial recebe 1 e cobrança recebe 2. Então, novamente, quando eu chamo aqui opt residencial, ele chama ative endereço residencial, ou 1. Então, está aqui. E eu faço um laço pelos controles e verifico qual é o valor da propriedade tag do controle referenciado. Caso seja 1 ou 2, são os controles que eu quero ativar, ou seja, residencial ou cobrança. Então, ativo o controle se o control tag for igual a endereço. Ou seja, se endereço for 1 e o controle for 1, ele vira verdadeiro, senão fica falso. E assim também troca a propriedade backcolor, usando uma instrução if, ou if imediata, numa linha só. Verifico se a tag do controle é igual ao valor do argumento endereço. Se for igual ao valor do argumento endereço, então era para colocar o seu fundo branco, com a constante m com branco. Se não, era para colocar a constante com fundo amarelo, m com amarelo. Essas constantes estão declaradas aqui também no início do módulo, que eu atingi com Ctrl Home, e isso é obtido simplesmente clicando no controle e pegando aqui sua propriedade backcolor, que eu marco e copio. Então, novamente, venho aqui no código e colo a propriedade assim. E aqui que eu também peguei
a backcolor amarelo, certo? Você pode ver que quando eu tenho backcolor amarelo, eu tenho uma outra constante, que eu gravo numa constante para facilitar a minha manipulação do código, porque se eu olhar esse valor, dificilmente saberei que cor é, a não ser com muita experiência, o que é uma má prática de programação. Como última opção interessante desse user form, eu tenho as duas combo box de estados. Quando eu executo eles e digito 1, 2, 3, ou peço um registro novo, as combo box serão preenchidas com as siglas dos estados. Isto é no evento userForm initialize, em que eu declaro uma variável var estados e a preencho com um array de siglas. Esse array de siglas tem um código de continuação de comando, que é o underscore, para que ele não fique muito comprido e permita botar todos os códigos em várias linhas para ficar mais fácil de eu gerenciar. Então, as caixas de combinação têm a sua propriedade list definida para a variável array, e assim elas são preenchidas. Isso é tudo que eu tinha para apresentar para vocês nesta videoaula, e na próxima videoaula será abordado como utilizar procedimentos properties para criar propriedades acessíveis no seu sistema. Até lá, então.